capítulo 12, temos ali uma mensagem muito especial para a igreja de Deus. Nós vemos aqui o grande contraste, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 17, vemos ali a igreja de Deus sendo destacada através do texto. Então nós sabemos, ao longo da história, que cada um de nós temos um grande vazio. Quem mencionou isso, Vamos aqui pontuar alguns pensadores, Vou pedir, coloque ali o slide. Então, amigos, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 17, nós vemos ali a descrição, de maneira bem tranquila, bem pontual, bem intencional, apresentando a igreja de Deus para esses dias finais da história. Nós vemos ali que a palavra para a igreja no Novo Testamento está ligada principalmente não a algo plural, não no plural, mas no singular. Então Deus, ao longo de toda a história, Ele tem o seu povo, Ele tem a sua igreja, Ele tem aqueles que tentam ali preservar aquilo que foi dado com tanto amor, com tanto carinho ao longo da história, que envolve aquilo que eu preciso crer, aquilo que eu preciso ter no meu coração. Nós sabemos que quando olhamos para a igreja adventista do sétimo dia, nós existimos como organização, como instituição, para cumprir um ideal de Deus em nossa vida, que envolve a proclamação, envolve aquele momento que diz lá em Isaías, que chama ali, Deus chama cada um de nós para sermos restauradores de veredas, para sermos reparadores de brechas, brechas que o diabo deixou ao longo do tempo. Então, quando olhamos para a história, vemos muito bem, que muitos pensadores ali mencionaram que existe um grande vazio, no coração, um grande vazio na mente de muitos, um grande buraco, um grande vazio que se estende para cada um de nós, Young, ele diz que o homem foi criado com um vazio de Deus, O homem foi criado com esse grande espaço, para ser preenchido pelas coisas espirituais, Agostinho, um dos pensadores ao longo da história, disse o seguinte: tu nos fizeste para ti somente, ó Deus, e nosso coração não tem repouso até encontrar repouso na tua presença, até encontrar repouso em Deus, de fato, Vou pedir que passe ali, faz favor. Nós vemos ali que muitos tentam buscar resposta para os desafios da vida através do luxo, através da riqueza, através dos bens, através de tudo aquilo que esse mundo pode proporcionar. Mas entendemos muito bem que muitos ao longo da história dizem o seguinte, se há um só Deus e uma só Bíblia, por que existem tantas igrejas? E de onde estas igrejas vêm, E se Deus tem a sua igreja verdadeira, como saber qual é verdadeira? Então você pode estabelecer assim um critério, colocar todas as igrejas ali na mesma classificação, E entender cada uma delas, a mensagem que cada uma delas transmite ao mundo, E você vai passar cada igreja pelo filtro da Bíblia. Sabemos, já falamos que a palavra igreja está ligada ao singular. Então Deus, Ele tem o seu povo. Deus, Ele tem a sua igreja. E a igreja que é de Deus é aquela que segue a palavra. Então, quanto mais inclinação a igreja em si, a instituição em si, tem para poder se apegar à palavra, compreender a palavra, ensinar a palavra, ela faz parte do povo de Deus. O povo de Deus tem respeito pelos 10 mandamentos e guarda e cumpre, com a vontade de Deus. O povo de Deus, ele tem uma visão correta sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo, que sofre ataques diretos ao longo de toda a história. Como saber aquilo que é verdadeiro? Como saber muitos caminhos, E muitos dizem, todo caminho conduz a pessoa de fato ao céu. Mas será que de fato é verdade? Ou isso é apenas um fake news, Muito forte, religioso, gospel? Muitos dizem, mas não importa, conduz a Deus. Mas será que de fato conduz a Deus?
é muito importante passarmos essa questão de fé, de igreja, né? De instituição. Muitos agora nem creem mais em instituição, não creem mais em igreja nenhuma, né? O que mais o pessoal diz hoje as pessoas dizem o seguinte: pastor, não creio mais em nada, né? Eu creio na minha própria razão, eu creio no meu próprio ideal, né? Eu traço o meu caminho, mas Deus, Ele tem um caminho traçado para todos nós. E Ele espera com que cada um faça o seu melhor e respeite aquilo que é espiritual. Respeite a palavra e cumpra na sua vida o plano de Deus. Sabemos que a ideia de igreja envolve um chamado que Deus faz para cada um de nós. Ele faz um chamado para todos, mas não são todos que aceitam. Não são todos que querem, não são todos que desejam. E quando Deus chama o seu povo, a sua igreja, Ele chama o seu povo para a obediência. Ele chama o seu povo para viver a palavra, né? Sozinhos a gente não consegue viver nada, mas nós temos uma ajuda divina, temos uma ajuda espiritual. Deus se oferece para poder segurar as nossas mãos para cumprir a missão. Para cumprir a missão, Deus tem a sua igreja. E a sua igreja é toda e qualquer pessoa que está ali disposta a viver a palavra. A sua igreja, ao longo da história, existe ali para reparar as brechas que foram deixadas pelo diabo. O diabo, ele veio à terra. E ele veio, a primeira coisa que ele fez ali era lançar a semente do mal no coração de Adão e Eva. Lançar a semente do mal ao longo de toda a história para muitos ali que se afastaram de Deus, se afastaram da palavra, se afastaram disto que é o que nos mantém de pé, que é essa questão espiritual. Então muitos dizem, né? Quantos caminhos, né? Quantos trilhos, né? Pode passar ali, faz favor. Vemos ali que muitos acabam seguindo essa ideia, né? Então, um animal veio, pode passar, faz favor. O próximo slide ali, vai passando ali na sequência até terminar essa ênfase ali. Então, nós temos, quer dizer, em um caminho, né? Passou um bezerro, depois passou o que mais? Passou depois ali no mesmo caminho, passou um cachorro, e depois passou o que mais? Depois passou muitas ovelhas, né? Então, quer dizer, aquele caminho que não existia, agora começa a existir. E depois, na sequência, o que veio aí, Rafael? Então, nós vemos ali que pessoas começaram a passar por ali também. Então, começou a criar um caminho, né? Então, nós vemos ali um caminho que poderia ser um caminho reto, né? Um caminho pontual, intencional. E um outro caminho que foi feito por alguém e por outros, né? Que acabaram estendendo mais ainda um caminho que poderia ser mais rápido. É o que muitos fazem hoje. Pode passar. Nós vemos ali esta ideia, né? De que, por que você está hoje na igreja? Eu estou na igreja por causa do meu pai. Por que você veio à igreja hoje? Vim por causa da minha mãe, vim por causa do meu avô, vim por causa da minha avó. Por que de fato você vem à igreja? Vim à igreja, estar na igreja e ser igreja porque é parente, né? Porque é amigo, né? Isso não sustenta ninguém. Isso não fortalece ninguém. Hoje nós somos igreja, é muito importante você saber por que você é adventista do sétimo dia. Nós carregamos uma marca histórica em nossa vida. E esta marca histórica é porque Deus, Ele quer que você se posicione. Deus, Ele quer que você seja um crente, um cristão autêntico, né? Um cristão fiel à palavra. Nós vemos ali todo um panorama de salvação que Deus oferece para todos nós, que envolve a palavra. E hoje muitos ali, quando olham para a palavra, dizem o seguinte: eu aceito o Antigo Testamento, eu aceito o Novo Testamento. Então, é esse panorama que nós temos diante de nós. Pessoas que começam a relativar essa questão da Bíblia, até a questão de Deus, a questão de Jesus, a questão do Espírito Santo, a questão dos mandamentos. Então esse é o panorama terrível que nós temos diante de nós. Cada um acaba traçando o seu caminho, quando na verdade, Jesus diz, né, o seu caminho, a verdade, a vida. Ele tem um caminho, ele tem uma proposta, ele tem uma proposta de fé para que você viva. Então não siga apenas, não se direcione ali a sua vida, por que você está na igreja, por que você é a igreja? Eu estou porque alguém está. Não, você está aqui para cumprir um propósito. Você está aqui para cumprir um ideal. E Deus, Ele quer que você viva.
Deus, Ele quer que você tenha no seu coração essa paixão, né? Este amor real, verdadeiro, porque é isso que vai te dar um suporte necessário para poder enfrentar as dificuldades que virão, em relação à faculdade, em relação ali ao trabalho. Se você não tem uma fé forte, se você não está vacinado com uma fé ali totalmente concentrada em Cristo Jesus, pode ter certeza que na hora da prova, na hora do teste da fé, você vai falar: ah, mas Deus entende, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, Deus, Ele quer que eu tenha sucesso, Deus quer que eu vá para frente, e a pessoa deixa Deus de lado. Quando na verdade Deus, Ele espera com que você viva, né? Ele espera com que você creia. Pode passar o próximo slide ali. Como é que eu sei aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que não é? Então eu vou me concentrar naquilo que é falso ou naquilo que é verdadeiro? Para saber o que é verdadeiro, eu tenho que me concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que realmente desperta a mente, desperta o coração. Então, Apocalipse capítulo 12, nós temos uma descrição ali tremenda, né, da igreja ao longo do tempo. Então pega a sua Bíblia, abra ali em Apocalipse capítulo 12. Nós temos ali o contraste, a questão antagônica, né, que envolve a igreja de Deus, a igreja que sempre existiu ao longo da história, e Apocalipse capítulo 17 apresenta um outro tipo de igreja. Então, se eu fosse pegar todas as igrejas, vou colocar tudo num pacote só. Ou eu sigo, ou eu faço parte daquilo que Cristo acreditava de fato e os profetas, ou eu faço parte de uma igreja que vive os seus próprios ideais, suas próprias tradições, sua própria vida. Então, dois caminhos. Diante de nós sempre vai ter dois caminhos, né? E Deus, Ele quer que você siga o caminho da vida. Então, qual é o caminho da salvação? Verdadeira igreja, ela chama cada um de nós para vivermos a fé. Então, Apocalipse capítulo 12, dê uma olhada em Apocalipse capítulo 12, ali diz, né? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Mulher aqui significa igreja. Mulher aqui envolve a questão da igreja no geral, e a Bíblia fala muito da igreja no contexto remanescente. O que é remanescente? É aquele que ficou, aquele que permaneceu vivendo. Então, se eu estou ali permanecendo, vivendo a fé, aquilo que a palavra nos diz, então eu faço parte do remanescente. Eu faço parte daquele que permaneceu, aquele que perseverou, né? Então, vemos aqui o destaque da igreja de Deus, né? Vestida do sol, né? Vestes resplandecentes, porque estão ali focadas em Cristo. Cristo se revela aqui como o sol da justiça, né? Quando diz ali que esta mulher se achou-se grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, a igreja de Deus estava nascendo, a igreja de Deus estava se desenvolvendo desde a época de Adão até os nossos dias, e vemos ali o diabo, vemos ali o dragão empenhado ali em destruir a igreja, em jogar por terra a palavra. No verso 3 ali disse, né, que ao mesmo tempo que viu um sinal no céu ali ligado a uma mulher vestida do sol, vemos ali um dragão. Verso 3, né? Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, né? Vemos aqui um foco central, apresentando um momento na história em que a igreja se uniu com o Estado e acabou ali desenvolvendo perseguições diversas, né? Desde a época do momento que Jesus veio ao mundo, e quando Ele veio ao mundo, a Bíblia nos diz, né? Ele já veio ao mundo. Ele nasceu, no verso 5 diz, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Está falando de Jesus. No momento que ele iria nascer, vir ao mundo, e o diabo já iria se empenhar para poder acabar com Jesus, quando era desde pequeno, né? E Herodes, que surgiu ali como um instrumento do diabo, surgiu ali. Herodes era um governador de Roma, e ele ali, com medo daquilo que iria surgir, o nascimento de Jesus, aquele que iria ser rei, né? Eles esperavam um rei terreno, mas Jesus seria um rei celestial. Vemos ali, amigos, Herodes lançando um decreto para matar crianças ali até os 2 anos, em Belém. Então, o diabo se empenhando, é a palavra de Deus ali focada no passado, no presente, no futuro, né? Falando da atuação de Deus e falando da atuação do inimigo de Deus. Então, o que Deus iria fazer? Deus iria preservar. O que Deus fez? Deus, através de uma visão, através de um sonho ali, acabou direcionando José e Maria para o Egito. Então, vemos ali Deus cuidando. O que o inimigo iria fazer? O inimigo iria perseguir, tentar destruir
acabar com a Bíblia, acabar com a fé do povo. Então, muitos cristãos, ao longo da história, viraram ali comida de leões. Muitos cristãos, Roma fez isso muito, né, na sua época ali. Muitos cristãos eram colocados em estacas, eram queimados vivos como tochas, né? E aquela tocha ali, por que está brilhando? É um cristão que está sendo incendiado. Ao longo da história, principalmente nessa época, questão medieval, né? Muitos cristãos foram jogados assim das montanhas para os abismos, né? Muitos cristãos foram jogados na água. Muitos cristãos, assim, se eu tivesse uma Bíblia, né, e as pessoas chegassem ali, você tem Bíblia em casa, além de queimar a Bíblia, era queimado a pessoa que estava lendo a Bíblia, a pessoa que tinha algum livro sagrado na sua casa. A Bíblia, quando fala desse contexto histórico, pega ali uma profecia, né? E essa profecia está ali, aparece no contexto do verso 14, né? E ali diz, né? Acompanhe, por favor. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, mostrando velocidade, para que voasse até ao deserto e ao seu lugar ali pudesse sustentar a igreja durante um período de um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse período aqui, nós sabemos, nesse calendário profético, que vai do ano 538 até o ano 1798. E vemos o quê? Vemos Deus sustentando a igreja. Quando fala que Deus iria, em meio à perseguição, levar a igreja para a terra, para o deserto. Esse deserto aqui nesse contexto histórico, a gente sabe, né, que perseguição que se deu ao longo da história, na região da Europa, né, na região da África, né, muitos dos cristãos ali que foram perseguidos, eles encontraram abrigo, refúgio em terras desertas, né, que no contexto histórico envolve ali a questão dos Estados Unidos, da América. Vemos ali que o campo, né, que foi preparado para refúgio de muitos cristãos ao longo da história, envolveu ali os Estados Unidos da América, região das Américas. Muitos cristãos estavam ali agora buscando refúgio aqui. Então, aqui nesse contexto profético, quando fala que iria se refugiar, Deus iria preparar um lugar, foi isso mesmo. Deus preparou um lugar em que tinha ali tolerância, né? Não era um império, não era uma política, né, intolerante. Amigos, nós vemos ao longo da história, né, Deus ali tendo o seu povo, tendo a sua igreja. Veio massacre, veio perseguição, mas Deus cuidando, Deus preservando. Apocalipse capítulo 12, verso 17, dê uma olhada aí, uma atenção especial. O povo de Deus está sempre estudando a Bíblia. O povo de Deus tem uma atenção especial às profecias. O povo de Deus está sempre estudando as profecias de Daniel, as profecias do livro do Apocalipse, né? Porque ali destaca de uma maneira bem fiel a igreja de Deus que permaneceu ao longo do tempo. O que a igreja de Deus fazia ao longo do tempo? A igreja de Deus tinha carinho pelas Sagradas Escrituras, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. A igreja de Deus, ao longo da história, guardava os mandamentos. Ali temos 10 mandamentos. Êxodo 20. O povo de Deus sempre manteve, né, fiel esta regra muito importante que aparece em Apocalipse capítulo 12, verso 17. O que diz ali? Irou-se o dragão. Vamos tentar traduzir o texto. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vamos lá, vamos ler e já vamos traduzir o texto aí. O que diz aí? Irou-se o dragão. Quem que é o dragão? É ele mesmo. E ele tem suas artimanhas, ele tem os seus instrumentos, né? Ele tem os seus ministros, ele tem as suas igrejas. E a igreja que faz parte da igreja, deste império do mal, é a igreja que tem a Bíblia, mas não segue a palavra. A pessoa lê ali que tem que seguir, mas vira a página e muda e diz, mas Deus mudou, Deus alterou. Esses dias foi dar um estudo bíblico, e eu falando ali da palavra, e a pessoa diz, mas Deus mudou. Isso foi cravado na cruz. Mas aonde está escrito que mudou? Aonde está escrito que foi cravado na cruz? Não sei. Eu ouvi falar. Amigos, hoje não é tempo de ouvir falar. Hoje é tempo de crer, de ter certeza daquilo que você crê. Por que eu faço parte da igreja? Você não pode estar aqui na igreja porque a tua família é da igreja. Porque isso é muito pouco. É só vir a tempestade da vida, a pessoa é levada pela tempestade. Você tem que saber por quê. As pessoas perguntam, mas por que você guarda o sábado? Aí vem um ponto de interrogação, não sei porque eu guardo o sábado.
não sei por que eu vou à igreja. Amigos, se por acaso alguém te pergunta isso, você que é jovem, você que é adolescente, e você não sabe a razão da sua fé, então pode ter certeza que logo, logo você não estará mais aqui na igreja. Estará seguindo a multidão. Estará seguindo muitos e muitos que acabaram deixando a palavra de lado. Hoje não é tempo de deixar a palavra de lado. Vamos lá, continua lendo aí. Irou-se o dragão está irado. O dragão aqui é o inimigo, ele está irado, porque o seu tempo está acabando neste mundo aqui, e ele quer conquistar muitos corações de pedra, né? Ele quer conquistar cada vez mais corações divididos, ele quer conquistar para o seu lado, para que a pessoa não tenha opção, não tenha chance de seguir o nosso Cristo, né? O Emanuel. Irou-se o dragão contra a mulher. O que significa mulher mesmo? É a igreja. Mas o foco de Apocalipse capítulo 12 não é falar de toda a igreja em si, né? É de falar do remanescente. O remanescente, ele tem uma marca. O remanescente, ele tem uma característica, né? Você que faz parte da igreja adventista, você faz parte do remanescente de Deus, que está espalhado pelo mundo inteiro, que é toda e qualquer pessoa que aceita, toda e qualquer pessoa que decide, toda e qualquer pessoa que tem no seu coração o desejo sincero de obedecer. E por você obedecer, você não obedece para poder alcançar salvação. Você obedece porque uma pessoa em Cristo já é obediente. Amém? Irou-se o dragão, ele está irado, ele está bravo contra a mulher. E ele foi pelejar. A mulher aqui é igreja remanescente, é o povo de Deus, espalhado ao longo da história, espalhado ao longo do mundo, né? Homens e mulheres, aqui está aberto para toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa pode fazer parte do remanescente de Deus. Amém? O que você tem que fazer? Você precisa abrir o seu coração para que Deus venha agir e possa usar você como instrumento do bem, um instrumento de salvação. E ele foi pelejar. Então o diabo ele faz constante guerra contra o povo de Deus, que quer guardar. É por isso que você vê tanta dificuldade. É dificuldade na família, é dificuldade no trabalho, é dificuldade nessa questão de crise espiritual, né? Porque o inimigo está criando ideias, instrumentos para poder te desanimar, para poder te enfraquecer, para poder fazer com que você perca aquilo que é muito importante, aquilo que é lindo, aquilo que é especial, é o que nos mantém na fé, que envolve a igreja, envolve a missão. Você está aqui para ser luz, você está aqui para receber e aprender cada vez mais de Deus e sair daqui para poder abençoar muitas pessoas que estão ao seu redor. E irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, o povo de Deus, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Foco no remanescente. O que eles faziam? O que diz aí, amigos? Grave aí, marque aí na sua Bíblia. Este povo que era remanescente de Deus, guardava os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Envolve esse foco, né? A igreja de Deus tem a sua marca, tem a sua característica, né? Nós queremos assim de coração, meus irmãos, que Deus chamou a igreja adventista do sétimo dia para poder proclamar para todos os 4 cantos da terra essa questão dos mandamentos, esta questão da palavra, essa questão ali de termos em nossa vida, né, esse preparo especial para o céu. E a melhor maneira de se preparar para o céu é ajudar no preparo de outros. Então você faz parte da igreja de Deus, amém? Por que nós somos adventistas? Porque nós cremos no advento. Nós cremos e nos preparamos para algo poderoso que vai acontecer e vai envolver todo este mundo. Adventista crê na volta de Jesus, amém? E não apenas crê, mas segue. Segue não de longe, mas segue bem de perto. Porque eu quero seguir de perto, porque eu quero ser transformado. Eu quero ser impactado pela mensagem para que assim possamos impactar muitas vidas. Deus nos chamou para vivermos fidelidade. Deus nos chamou não para vivermos, cada um vive do seu jeito, da sua forma. Não, Deus nos chamou para vivermos essa instituição. Deus mantém a instituição. Deus mantém a igreja, porque a igreja mantém o foco. O dia que a gente perder o foco, então a gente perde a razão da nossa existência, né? Hoje é tempo de crescer na fidelidade, hoje é tempo de crescer na lealdade, hoje é tempo de entender que você faz parte do povo de Deus. Amém? E para poder saber se eu faço parte do povo de Deus ou não, é só seguir a orientação da palavra. Seguiu, você faz parte do povo de Deus. Amém?
O povo de Deus, ele é um reparador de brechas, né? Ele é um restaurador de veredas. Ele é aquele que pode ser nas mãos de Deus um manancial de águas vivas, que vem de Cristo, né? A palavra de Deus nos diz que Deus ele está disposto a te guiar continuamente, porque a luz de Deus na sua vida vai nascer nas trevas deste mundo. Deus chamou a igreja, Deus convidou, Ele convida a cada um de nós a vivermos a plenitude da palavra. Então, nesta manhã, Deus nos chama para confirmarmos a nossa fé na igreja, a nossa fé na palavra. Hoje é tempo de nós nos posicionarmos dizendo o seguinte: Senhor, eu quero continuar vivendo firme na fé, eu quero abençoar a igreja de Deus com a minha presença, com a minha participação, com a minha influência, né? Deus nos convida nesta manhã a falarmos o seguinte: Senhor Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir o teu ideal para a minha vida, não importa o que aconteça, não importa o que surja, eu vou viver a fé, eu vou crescer na fé, eu vou abençoar vidas através do meu testemunho. É o seu desejo nesta manhã continuar fazendo parte da igreja de Deus aqui nessa terra? É o seu desejo continuar, não importa o que aconteça? A Bíblia nos diz, né? Teve um momento que disseram: que faremos, irmãos? Aí Pedro disse, né? Cada um de vós seja batizado. Hoje é tempo de viver, hoje é tempo de crescer na fé, hoje é tempo de honrar o seu batismo, né? Vivendo a fé e trazendo outras pessoas para Jesus, porque o movimento não pode parar. É o seu desejo nesta manhã, pode aumentar a música, né? É o seu desejo nesta manhã falar para Deus: Senhor, o Senhor me trouxe à igreja e eu quero viver a fé até o fim da minha vida, quero fazer parte da igreja, quero fazer continuamente ali, quero fazer parte do povo de Deus, quero ser adventista, mas não aquele adventista que segue a Jesus de longe, mas eu quero ser aquele adventista do sétimo dia que segue a Jesus bem de perto, porque eu creio na igreja, e a igreja vai cumprir o seu papel, que é preparar pessoas para o reino de Deus. Quantos de vocês estão dispostos a continuar fazendo parte da igreja e fazendo a diferença e sendo uma bênção? Se você quer continuar fazendo parte da igreja, fique em pé. Eu quero aqui orar por você. Quer fazer parte da igreja, quer continuar vivendo, quer continuar testemunhando, sendo adventista do sétimo dia, não aquele que segue a Jesus, um dia segue, outro dia não segue, um dia vive, outro dia não vive. Viver assim é muito triste, e só vinha a tempestade e leva a pessoa. Deus nos convida para muito mais. Vamos orar. Querido Pai, temos aqui diante de nós o teu povo, a igreja remanescente de Deus, remanescente aqui porque queremos viver aquilo que a tua palavra ensina, né? Remanescente aqui porque queremos levantar bem alto a norma, queremos aqui levantar bem alto a palavra, os 10 mandamentos, para um mundo que já esqueceu dos mandamentos, para um mundo que já esqueceu da palavra, para um mundo assim protestante, evangélico, que muitos não estão nem aí com a palavra de Deus, vivem, procuram e pregam apenas aquilo que é mais acessível. Essa palavra de Deus tem uma mensagem muito forte para os nossos dias, uma mensagem ali que prepara o povo de Deus para enfrentar as dificuldades que virão, e queremos continuar firmes na fé, sendo adventistas do sétimo dia. Não importa o que aconteça, não importa o que surja na história, queremos viver a fé e assim sermos usados pelo Senhor como testemunhas vivas. Queremos ser o evangelho vivo e poderemos ser tendo Jesus em nosso coração e nossa vida. Pai querido, continue usando aqui como instrumento poderoso em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, amém.